E hoje temos a honra de receber uma convidada que ensina as mulheres a se reconectarem com a sua essência e estilo. Consultora de imagem, especialista em empoderamento feminino e em moda como ferramenta de transformação. Leila acredita que a forma como nos apresentamos ao mundo passa muito além da moda, passa por postura, atitude, essência e transformação. Então acompanhem esse bate-papo que vai ser imperdível e cheio de insights aí para esclarecer aquelas suas dúvidas sobre roupa, sobre estilo, sobre o dia a dia, sobre o que pode e não pode depois dos 40 anos, se é que isso exista, né? Vamos conversar com a Leila para saber mais a respeito. Bem-vindas a mais um episódio do Na Voz das Menogatas. E hoje estamos com uma convidada super especial aqui para falar de um tema que a gente nunca falou antes. A Leila Ama. Bem-vinda, Leila. Obrigada, Seja meninas. muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de estar aqui e contribuir com o público de vocês para falar sobre... Gente, primeiro que já vou começar aqui falando que eu cheguei aqui dizendo por que o podcast chama Menos Gata? Eu falei, eu não aceito, porque só tem gata, como é que pode? Aí elas falaram, não, Leila, é sobre menopausa, né? Então eu falei... Gatas na menopausa. Isso, gente. Ou perimenopausa, ou pós-menopausa, tá porque valendo tudo. Todo o nosso trabalho aqui é voltado para isso, para você ficar maravilhosa, minha filha. Não importa a época da sua vida, a idade, enfim, idade é só um número. Olha aqui. Eu cheguei e falei, gente, como é que é isso? Olha aí, olha isso. Gente, então ninguém melhor, sério mesmo, ninguém. Eu fiquei muito feliz quando a Leila aceitou esse convite, porque ninguém melhor do que a Leila para falar sobre imagem, confiança, empoderamento e o quanto a nossa imagem impacta na maneira como as pessoas nos veem, né? E até isso aí já é a primeira pergunta, já entrando aqui no tema, que tu costuma dizer que a imagem é a extensão da nossa identidade, né? Até que ponto a forma como a gente se veste, como a gente se apresenta, impacta na maneira como nós somos percebidos pelo mundo? Se eu fosse falar só sobre roupas, a roupa em si, ela já é um diálogo completo. Mas aí a gente fala de posicionamento mesmo, né? A comunicação não verbal, ela fala mais do que a verbal. Então, antes de você chegar e abrir a tua boca, alguém já fez uma leitura ao teu respeito. Então, como é que eu tenho andado pela vida? Será que, de fato, eu tenho usado essa ferramenta de forma estratégica? Porque isso aqui é intencional. Eu vou para a vida de forma intencional, entendendo o que eu quero comunicar hoje, o que eu quero que o outro veja em mim, sem que eu precise abrir a minha boca. Vamos supor que eu não pudesse falar. O que o meu jeito de andar, as minhas vestimentas, as cores que eu escolho para me representar, a minha maquiagem, os meus gestos, o que isso diria ao meu respeito? Será que isso, de fato, tem elevado o meu nível, ou tem me colocado em um lugar que não é, de fato, o meu lugar? Então, isso é uma ferramenta tão poderosa que as mulheres elas precisam tanto entender que não é sobre cobrir o corpo, né? Não é só cobrir o corpo. Eu não vou no meu armário e pego aquilo de forma que, estou fazendo isso por fazer. Porque quando isso ocorre, significa que você não está atenta a quem você é. Você não tem se visto, você não tem se olhado, você não sabe quem você é. Porque, repara, o dia que a gente está muito bem, nós não vamos no nosso armário para escolher uma roupa maravilhosa e dizer, nossa, hoje eu quero arrasar. Hoje eu quero que as pessoas me vejam de uma forma mais poderosa, eu quero uma comunicação mais sexy, eu quero uma comunicação com mais autoridade, eu quero algo mais leve, talvez, uma coisa mais esportiva. Eu faço isso de forma intencional. E eu digo para as mulheres, o dia que você estiver muito mal, você não vai no teu armário escolher uma roupa cinza, vai colocar um preto. Não, você vai enganar o inimigo, amor. Você vai lá e você fala, não, porque cores transmitem sensações. Quando eu vejo a cor, aquilo é neurociência. Aquilo já muda, né, a forma como eu sou percebida diante de mim mesmo e o outro. Então aquilo já muda o comportamento. Aí o outro chega e fala, gente, como você está linda. Nossa, essa cor é a cor que realmente te representa. Você já começa a mudar a tua frequência. Então, tudo que você puder imaginar do que a gente carrega, que não é a nossa comunicação verbal, isso deve ser intencional.
Então, que as mulheres possam entender que eu tenho, um bordão que eu falo, que é lustra a tua armadura. Lustrar a armadura é entender que a vida ela é uma guerra. E se eu quero vencer, eu preciso ir para a linha de frente, para que eu possa avançar cada vez mais. E nesse lugar, eu tenho que estar com a minha armadura lustrada. Será que eu me preparei para o meu dia? Será que eu estou realmente entendendo que pode dar tudo errado, mas eu me preparei? E eu, a vida inteira, né, você conhece mais da minha história, Thelma, sabe que eu, a vida inteira, trabalho em cima disso, dessa reconstrução, de fazer com que a vida valha a pena. Então, lustrar a armadura para mim veio da minha história de vida e de dizer para as mulheres, você também pode. Porque quando nós nos colocamos nesse lugar, dessa posição que é tão poderosa, a gente dá permissão para a outra poder ser ela também. E isso é muito rico. Há um poder muito grande por trás disso. Então, essa é a minha missão aqui na Terra, que é minha causa maior são com as mulheres, eu amo as mulheres. Eu digo que o mundo diz que as mulheres são rivais, eu digo as mulheres são feridas. Na verdade, elas só queriam ser vistas. Então, quando a gente levanta, né, umas às outras, você dá permissão para ela poder exercer o seu poder. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, que vocês possam ir para a vida entendendo que a tua comunicação não verbal é uma ferramenta que é diálogo completo. Que as pessoas possam te enxergar com o teu potencial que Deus te deu para que você caminhe na vida, tá bom? Ai, que lindo. Tudo que você falou aqui é muito mais sobre escuta do que sobre vestir, né? Sim, total. O que eu entendi, o que eu li da tua alma agora é isso. Vem aqui que eu te escuto e eu te deixo tecnicamente pronta para você usar a armadura específica para tua guerra daquele dia. Exato. Muito a guerra legal. da vida, né? Muito legal. Só que essa vestimenta de cobrir o corpo sempre foi colocada num lugar muito de futilidade, né? Assim, Sim. isso tem sido cada vez mais com a neurociência avançando, com o conhecimento científico, em combinação com essa bioquímica perfeita do que vestir, você Sim. consegue um resultado final muito bonito, Sim. né? E aí, na prática, o que você percebe vivendo essa era dessa... não é só futilidade. O que você percebe, assim, que você pode agregar? Eu sou formada em moda, né? E é engraçado isso, porque desde a época que eu me formei, eu trabalhei na área durante 22 anos. E se você falasse que você era estilista, você quase tinha que pedir desculpas por isso. Mas isso é falta de conhecimento, porque moda é comportamento, moda é arte, né? Então, quando você olha para o mundo, você consegue ir para as ruas e entender o que cada um está querendo dizer através da sua imagem. Então, moda, na verdade, ela não só dita como a sociedade está em comportamento, mas para que caminho ela deseja ir. Quando a gente passou pela pandemia, que as pessoas estavam ali no momento que elas foram mais para o conforto, que elas entenderam que, poxa, o menos é mais. De repente, as pessoas se viram num lugar onde, olha, o essencial é realmente o básico, né? Naquela loucura de... Moletom e pantufa. E quando você tira isso do outro, essa ferramenta que nós temos da moda mesmo, de expressar quem nós somos, acaba que ele perde a referência de quem ele é. Porque as pessoas, para elas conseguirem voltar para o trilho depois da pandemia, foi muito difícil. Logo se viu um mundo caótico, realmente. E nós precisávamos de uma esperança, nós precisávamos de um fôlego depois de tudo que a gente viveu. E aí a moda entra como uma ferramenta de novo. De expressão, né? De autoexpressão. Colocando as pessoas de novo em evidência. Então vamos... Gente, agora chegou a hora para que a gente possa comemorar, então traz brilho. Leila, sabia que eu tinha paciente que trabalhava nas lojas de shopping que estavam trancadas, que ela falou, doutora, minhas clientes falam, me manda uma mala, eu vou comprar, não sei onde eu vou, e eu não sei quando eu vou, mas eu quero consumir moda. Eu acho também aquele período nebuloso que a gente viveu, né, que a gente tinha que ficar com roupa confortável e não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, aí passou aquela loucura da pandemia
E veio aquele boom da gente querer brilho, peças incríveis, cor, estampa, modelagens. que a gente queria se mostrar de Sim, novo. sim, Então a moda, ela também ela está muito conectada com o nosso comportamento, total. com a nossa autoestima, com o nosso astral, e também, e aí vai ampliando isso também, a forma como as pessoas nos enxergam, como as corporações nos enxergam, como a gente se posiciona numa reunião de trabalho, tudo isso, passa por tudo isso, né. Então não é só cobrir o corpo, como a Não, gente fala. E futilidade. tu trabalha muito isso, né, essa questão Total. também de imagem, postura, etiqueta corporativa. Futilidade de fato, andar pela vida deixando com que os outros ditem, né, o que você precisa ser. Isso é futilidade, porque quando eu tenho a informação, eu vou usar isso de forma estratégica para eu chegar onde eu preciso. Então, se eu desejo me comunicar, vamos lá, você é uma médica. Eu atendo bastante médicas, né? E muitas delas vêm ainda com esse estigma, Leila, poxa, eu ainda não consigo cobrar tanto dentro da minha, pelo meu trabalho, na minha consulta. Tem muito desse lugar. O médico, ele passa por um período que ele tem que entender o valor dele, porque ele acha que ele faz ali, né, um juramento e aquilo é realmente A gente foi treinado, é um para sacerdócio, isso. é tipo quase que um pecado você cobrar pelo seu Sim, trabalho. Entendeu? exato. E aí eu digo para elas, né? Elas falam, como é que eu faço para eu poder cobrar mais, para eu ter essa segurança? Eu falo, primeiro você tem que se comunicar e se conectar com essa paciente que vai poder pagar os teus valores. E a gente a todo momento se conecta através da imagem. Obviamente, a tua capacidade importa. Acontece que se você me fala, se você está entregando ali um conteúdo que tem muita relevância, mas a tua imagem gera ruído, eu não quero ouvir. Eu falo, gente, essa mulher não me passa confiança, então eu não quero passar com ela, porque a beleza ela tem o poder de cura. Tudo que é belo gera credibilidade, gera autoridade, gera um lugar confortável para se estar. Então, não simplesmente, isso é futilidade. Não, futilidade é não ter conhecimento. Isso é Sim, futilidade. ignorância, né? Então, Que é desinformação. exato. Então, na verdade, para mim, que as pessoas possam ter mais conhecimento, para que elas possam usar essa ferramenta que é tão importante, que é sobre comportamento. Quem eu quero que o mundo, como que eu quero que o mundo me veja? Eu vou trabalhar isso sempre de forma E estratégica. como isso é muito poderoso. verdadeiro também, né? Como a Sim. gente a gente rotula e julga a pessoa pela Sim. imagem. Sim. Essa frase que tu falou mesmo agora, gente, essa pessoa não me passa credibilidade. Por quê? Não é pela falta de conhecimento, mas pela maneira como a pessoa está se apresentando. E dali a gente já tem uma conclusão, já tem um preconceito, já tem uma. Por quê? Porque, na real, primeiro, né, o nosso cérebro ele não sabe o que é verdade, o que é mentira, e o cérebro, a todo momento, ele está criando um cenário de conforto para nós. Então, quando eu passei, a gente a todo momento faz um pré-julgamento mesmo, porque o cérebro ele precisa dizer, olha, aquilo é seguro ou não. Então, quando eu olho para uma imagem de alguém, eu preciso de uma resposta, e aquela resposta ela vem de forma muito clara, baseado no que eu tenho de conhecimento, mas também de segurança. Aquilo me apresenta segurança ou não? Dependendo da minha experiência, do nível de conhecimento que eu tenho na vida, aquilo vai passar ou não. Quanto mais experiência eu tenho, quanto mais acesso eu tenho a um outro patamar, mais eu entendo que o que tem valor mesmo, ele começa pela pessoa. Porque nós nos vendemos antes do que a gente está fazendo. A todo momento nós estamos nos vendendo. Então, isso aqui diz o quê? Isso aqui tem sido usado como um cartão de visita, porque isso é o cartão de visita. Porque se as pessoas tiverem uma chance, se nós tivermos uma chance de sermos vistos na vida, vai ser através da nossa imagem. Todo o resto nós precisamos de uma oportunidade. Sim, as E se isso não roupas, acontece? elas falam antes. É diálogo completo. Diálogo completo. E aí, entrando nesse tema das roupas que comunicam antes da fala, né? Que escolhas de vestimenta tu acha que fortalecem a presença feminina em eventos profissionais, em eventos sociais? Sempre escolhas que sejam mais simples e sofisticadas. Eu digo que o luxo ele é silencioso, né? A ostentação ela é o barulho do mundo, isso vale para tudo. Então, quando eu quero ser vista, aquilo entra como uma harmonia em quem eu sou. Não, nada chega antes, nada pode chegar antes de nós.
nós somos sempre protagonistas. Então, não tem porquê eu colocar uma vestimenta que aquilo vai ultrapassar, a menos que seja algo que eu quero de forma realmente intencional. Hoje eu quero algo mais dramático, eu estou trabalhando com essa comunicação. Então, o conhecimento vai ser sempre o que liberta o homem. Então, dentro desse lugar, bons tecidos, conhecer o corpo, quais são as minhas formas, né? Dentro das minhas formas, o que de fato me valoriza? Porque isso é o quê? Ferramenta. Então, se eu compro uma roupa que ela está valorizando as minhas formas, que ela está na altura certa, né? Então, da altura da cintura, da altura da barra da calça, da altura do midi, né? Que as pessoas confundem tanto. O midi, gente, é meio da canela, que é a tua canela. Então, eu vou medir o midi baseado no meu corpo. Eu sempre ensino para as pessoas entenderem que o ser humano ele tem uma proporção de harmonia, né? E quem trouxe esse estudo foi Leonardo da Vinci. O homem vitruvioso. O Leonardo ele era apaixonado lá pelo Vitrúvio, né? Os estudos do Vitrúvio, que era um arquiteto romano. E quando o Vitrúvio morre, ele diz, cara, eu vou estudar isso aqui porque se o homem é a maior criação de Deus, ele tem uma proporção. Proporção divina. E a proporção do homem são 8 cabeças. Então, olha que interessante. Ele ensina, né, que você mede o seu corpo, então você começa medindo o tamanho da sua cabeça, da nascente do cabelo até a ponta do queixo e vai replicando isso. E pessoas vão medir e vai dar 7 cabeças, vai dar 7,5, 9. O que ele está dizendo? Ajusta a tua proporção. E para que isso ocorra, isso aparece na altura do corte do cabelo. Às vezes você precisa fazer um procedimento no rosto, se você quiser aumentar os 3/3, a altura dessa cintura está no lugar certo, a barra dessa calça, por quê? Eu vou ajustando para que eu consiga olhar e digo, tem harmonia. Então, tudo é ferramenta, é conhecimento, e eu sou alucinada pelo que eu faço. Eu estudo, eu mergulho, eu falo, gente, as pessoas precisam entender que se elas colocarem isso em prática, elas já vão estar à frente dos outros. Porque quando eu chego em um ambiente, como você perguntou, o que faz com que uma mulher seja valorizada? A escolha dos tecidos, do aviamento, o acabamento, e ela como a protagonista, não o que ela está usando. Aquilo entra junto, compõe junto, como uma boa melodia. Uma boa melodia composta por notas musicais. Se você tira uma nota do lugar, se uma composição está errada, você estraga aquela melodia. Assim é na nossa imagem. Então, fazer boas escolhas na hora de comprar mesmo, porque nós não precisamos ter muito. Nós precisamos fazer boas escolhas. Eu posso ter um armário que seja mais enxuto, com qualidade e diversificar esses looks. E aí sim, eu tenho uma proposta que seja inteligente. Né? Eu não preciso comprar um monte de roupa sem qualidade, que quando eu coloco, eu fico com uma imagem barata. Porque a única coisa que as pessoas não têm que ter de dúvidas é que nós não temos valor. E isso tudo é representado pelo que a gente escolhe na vida. As médicas, quando elas falam isso, eu falo, você só tem medo de cobrar porque você não sabe o teu valor. Porque quem reconhece o seu valor, sabe? O valor que eu falo como uma filha, a imagem e semelhança mesmo de Deus, né? A filha, né, do Criador. Porque quando eu sei o meu valor, eu não tenho problema de falar para você, custa tanto os meus serviços. E a pessoa vai falar, nossa, mas aí eu vi mais barato. Eu também vi. Sim. Né? Mas aqui custa isso, se você quiser. Então você tem uma segurança de dizer, eu sei o meu valor. Isso tudo, gente, está atrelado ao primeiro passo, que é se reconhecer quando você se olha no espelho. E isso é de dentro para fora e de fora para dentro. Vai ter momentos em que você não vai ter capacidade de trazer isso de dentro para fora, mas você vai construir isso de fora para dentro. Mas em algum momento, aquilo vai florescer. Mas o autoconhecimento é de extrema importância. Não tem como você caminhar pela vida sem ter essa bagagem de quem eu sou. E aí eu preciso acessar a minha história. Meu poder todo está na minha história. E as pessoas têm medo disso, né? Porque elas falam, caramba, mas a minha história foi uma história tão difícil, eu não quero ter que voltar lá, eu tenho vergonha. Não interessa como tenha sido a tua história. É o que você tem de mais importante. E isso nunca ninguém vai poder tirar de você. Quando eu reconheço esse lugar, eu passo a me aceitar. E eu começo a entender quais são as gavetas que eu realmente preciso abrir, me libertar e ir para a vida.
e você começa a externalizar isso. É incrível. O autoconhecimento, e eu achei muito legal essa colocação que tu fez agora, muito, muito profunda, de dentro para fora e de fora para dentro. É o que tu veste e nem sempre tu vai conseguir tirar de dentro. Claro, tem Sim. aqueles dias que a gente está mais Sim. derrubada, aconteceu alguma coisa, a gente está com algum problema, e aí vem o recurso de fora para dentro. O que tu vai escolher para vestir naquele dia, o perfume que tu vai usar, a maquiagem que tu vai fazer, o jeito que tu vai prender o teu cabelo. Aquilo já vai elevar o teu astral. Tu já vai Totalmente. sair de casa com uma outra postura para a vida, né? Com certeza, eu acredito muito nisso, nesse poder. E aí, falando em poder também, em empoderamento, o que significa para ti o empoderamento de verdade? Assim, a gente fala muito em empoderamento hoje na rede social, todo mundo fala em empoderamento, mas o que é uma mulher empoderada de verdade? O que constitui esse conceito? Empoderamento não é hashtag, né? Para começar. Não. Cara, é viver aquilo. É viver o que você gostaria de ser. Então, não é simplesmente, eu sou uma mulher empoderada, e aí quando chega uma situação que você precisa lidar, em que você é confrontada, você não consegue sustentar aquilo. Acho que Então, empoderamento é conhecimento. conhecimento e viver aquilo. É. Não é, nossa, eu me maturidade. sinto, eu sou forte, eu sou... Aí quando chega a hora que você é confrontada, você não consegue lidar com aquilo. Não consegue sustentar. Eu acho que é um Tem que sustentar. conhecimento profundo Sim, seu. sim. É você bancar o preço, assim. Ah, tá, isso eu vou fazer porque eu sei que eu dou conta. Sim. Isso eu não vou fazer. Exato. E é tão empoderada quanto a decisão de fazer. Empoderamento. O empoderamento, ele não está associado a assumir os desafios. E eu vou te falar mais, eu acho que até mais empoderada quem é que fala, isso eu não vou fazer. Exato. Porque ele é carregado de verdade. Sim. É a verdade, né? Você olha para uma mulher e diz, gente, ela é forte, essa mulher dá conta, mas ela também diz, olha, gente, Sabe se aqui, posicionar. aqui não vai dar para mim. Exato. Então eu mostro isso. também a minha fragilidade, porque nós somos humanas. Não é esse poder todo. E posso te falar uma coisa, por exemplo, o meu marido é não médico, né? E gaúcho, e eu amo ele, só que ele traz ainda o estigma cultural, assim, do provinciano, assim, né? Que é a minha gauchesca também. Que às vezes a gente tá assim no sofá e ele fala assim, ó. Falar mal dos gaúchos aqui, amiga, O marido dela também é gaúcho, o meu Não também é queremos gaúcho. Eu causar amo. desunião no grupo, pelo amor de Desunião Deus. não. Mas assim, às vezes a gente tá no sofá e ele fala assim, ai, vai lá, a gente tá tão cansado quanto. Vai lá buscar um café pra mim. Eu falo, claro que não. Falo, o quê? Falo, tô indo. E eu acho que, inclusive, isso é empoderamento. Sim. Entendeu? Sim. É eu reconhecer que eu vou, e eu vou feliz, e tá tudo bem também. Sim. Porque é eu comigo mesma, entendeu? Sim. Então, eu acho que o empoderamento, ele não tem que ter uma regra. Ele é sobre, assim, eu me conheço. Eu me E banco. isso é isso, entendeu? Eu me Ai, mas banco se a no sentido Amélia, de eu me Natália, sustento, no sentido... Alguns momentos eu sou Sim, Amélia. sim. E eu sou empoderada sendo Amélia. Porque eu sou feliz. Exato. Não é minha hashtag. escolha. Entendeu? A gente pode assumir tantos papéis, né, como mulher. A gente pode ter vários. Pode ter o papel um pouco da Amélia, pode ter o papel da super executiva, Sim. pode ter o papel E é da mui- e eu vou mãe, te da falar, amiga, da E é filha. muito empoderador você poder passar por todos esses personagens. E posso Sabia? falar Só uma mais, mulher gente? vive isso, né? É tão bacana esse lugar. Então, eu penso, né? Eu tenho uma família, eu tenho 2 filhas. O que custa ensinar para as minhas filhas sobre o feminino? Sim. Então, esse feminino, esse lado do cuidado, porque o que é o sexo de verdade? É o feminino aflorado. Sim. Então, eu não quero ser uma competição para o meu marido, né? Por mais que eu tenha sucesso na minha carreira, Não. eu quero ele no lugar dele. Eu quero ser a casa. Sim, né? eu falo para ele, meu filho, eu não quero seu lugar, não. Entendeu? Eu não quero seu lugar, não. Eu quero ter o direito de ser perua. Se Eu você sou igual, quiser, Leila. Eu falo para ele, se você quiser... Eu quero nascer mulher em todas as encarnações, se eu é que também. existam encarnações. Eu quero voltar mulher. E eu falo para ele, e se você quiser, assim, eu posso até ser uma esposa troféu. Eu também. Aí ele fala, não, meu amor, você custa muito caro, Anjo. Fica na sua, vai trabalhar. Né? Mas eu com as minhas filhas, de ensinar para elas, de cozinhar, de fazer, colocar uma mesa posta, eu tenho muito esse Nossa, Ai, lugar. eu tão amo legal, também. tão legal. Eu pinto, hoje eu pinto porcelana.
Ai, E eu comecei a demais. pintar por tua causa, tu sabe, né? Eu fui lá fazer fui fazer o curso de pintura em cerâmica, convidei duas Ai, é amigas. demais, né? A gente tem que Demais. é Bob muito Goods. bom, meu. É Não, tão Seja o bom. que for, você tá expressando a tua... Eu Tão Tudo levei a- conecta ali, é, né? tão eu é levei a Pietra. A demais. Pietra é uma Coisa mais artista. Descobri ela é uma artista nata. E não é gostoso a gente poder exercer a Cara, criatividade, sim. desconectar do celular, ficar ali E naquele falar, ambiente feminino. É demais, eu amei. não é demais? Demais. Então, de vez em quando, a surreal. gente precisa se reconectar para esse lugar do feminino. E não é porque, nossa, eu não consigo fazer. Não, minha filha, eu consigo fazer o que eu quiser. Pois sozinha, mas é. eu Nesse quero momento eu não ser quero. cuidada. É. Eu acho Entendeu? que hoje E em nesse dia momento eu quero cuidar também. É, Exato. eu Isso é acho que amor. hoje em dia se confunde um pouco, né, a questão do empoderamento com a questão da ausência do feminino. Não tem Exato. nada a ver. Não, A imagina. mulher ela tem que ter as duas energias bem equilibradas. Ela tem que ter o feminino e o masculino. E é tão bom a gente poder viver o E eu feminino. vou te Totalmente. falar uma coisa, eu acho que o êxtase do empoderamento é o feminino poder exercer aquilo que só ele tem, que é a capacidade de ser casa, de ser vida. Seja a mãe da sua amiga que ela precisa agora disso, Sim. a mãe do seu cachorro, a mãe da sua mãe, a mãe da Sim. sua A irmã, amiga, entendeu? Você a irmã. exercer, porque a gente sabe. É você ser útero, entendeu? É É isso. isso. Maternar de diversas formas, né? Eu acho que é acolhimento mesmo. maternar de diversas formas, como uma amiga, como uma filha, como mãe, como Gente, é chefe, como poderoso. enfim. É poderoso ser mulher. Então, essa coisa de, ai, porque agora tem que pôr a energia. Eu falo, eu como empresária, eu sou empresária. Eu como empresária, eu tenho que lidar com certas situações da empresa que eu preciso da energia masculina, senão eu Sim, sou engolida. Lógico. Mas quando eu chego em casa com as minhas filhas, eu sou a esposa do meu marido, eu sou A mãe das a mãe das meninas. meninas, eu sou a que gosta da casa em ordem, eu gosto de uma mesa posta, eu gosto de beleza, eu gosto do meu vaso, os vasos com flores, eu gosto da casa limpa. Gente, É o isso capricho, é ordem, né? é o capricho. Então, eu transito muito bem dentro desses papéis, eu tenho certeza que vocês também. Ó, eu vou falar uma coisa. Deus tem uma energia de ordem, Sim, né? Deus tem uma sim. energia de ordem. E Deus criou a beleza, Isso. né? Deus criou a beleza de tudo, porque a natureza é exuberante, é perfeita, o nosso corpo é perfeito. Então, acho que é legal a gente ter essa abordagem sobre a beleza, de quão profundo isso, quão profundo ela impacta. Não estou falando nem da nossa imagem agora, eu estou entrando nessa questão que tu falou agora de Sim, casa. sim. Por exemplo, eu adoro chegar na minha casa, meu vaso está com flores, a mesa está bem colocada, sim. a casa está limpa, está cheirosa. Sim. E é bom é a mulher que tem que exerce Sim. O que o essa homem busca? O homem busca acolhimento. A mulher busca o quê? acolhimento. Acolher. Segurança. E, Segurança. e Então, se você acolher o deixar outro, esses né? dois É um polos, pêndulo. caramba, você vive bem, você tem um relacionamento incrível. E não é Já. porque, ai, nossa, mas aí não é machismo, E gente. sabe uma coisa que uma vez escutei até, uma coisa meio até de... Mas foi o Cortella falando, e que é tão verdade numa frase tão simples, que o capricho é você exercer o máximo que você pode naquilo que você tem. Então, uma casa, por exemplo, de chão batido, com um copo que é de vidro, assim, com uma florzinha dentro, aquilo é a mesa posta daquela situação, é o capricho que a pessoa colocou ali, né? Eu vou É o falar. feminino dela que ela colocou. Aquele, sabe o chão de terra Sim, bem varrido? Sim. Eu sou do sim. interior, então eu vivi muito isso. A ordem precede, né? Então ela vem em primeiro lugar. E eu vou te falar, eu fui criada pela minha avó, né? Ah, que legal. Então eu tenho muito essa coisa do detalhe muito minucioso, porque a minha avó, eu não vim de uma família com posses. Eu construí a minha riqueza. E aí a minha avó era uma mulher que eu nunca vi a minha avó desarrumada. Eu Tá nunca vendo? vi a minha avó colocar uma mesa de café sem estar arrumada. Ela usava os broches, que eu até fiz uma coleção, né? Ela é a mulher mais elegante que eu já conheci na minha vida. Mesa posta. Naquela época, olha, quando eu falo naquela época, minha filha fala, minha filha, você tá indo bem, hein? Não fala naquela época, porque você Naquela já tá época. velha. Tá Ela fala isso velha, pra hein? mim, você acredita? Os filhos são maravilhosos. E nós já comíamos comida integral, em casa não tinha nada industrializado, não tomava refrigerante, era tudo. E assim, sempre tinha flor, que era colhida do jardim, Sim. porque não tem desculpas. Não, Se você É o quiser, capricho. é o capricho.
Isso não tem Não tá, classe social. não tá Não. necessariamente Isso ligado é- a recurso Não, econômico. É a está ligado essência. a Deus. A Deus. A Deus. É. Exato. Porque quanto mais conectada eu estou com Deus, mais ordem eu quero para minha vida. Eu não lido bem com bagunça. Eu fico doente se eu chego em um lugar que eu vejo caos, porque a minha vida se torna dessa forma. E pode olhar, se a vida daquela pessoa estiver uma zona, pode olhar como é que está todo o ambiente. A casa dela, a imagem Sim. dela, o todo, a vida financeira, a vida pessoal. É muito sério isso, gente. Então comecem a organizar uma gaveta e aquilo vai ser um gatilho para você colocar a tua vida. Porque a gente às vezes fala, pô, não sei nem por onde começar. Comece pela tua gaveta de calcinha, de preferência. Aquela calcinha que tá lá, minha filha, que olha, guerreira. Só Que jogar, tem né? que jogar fora, aliás, né, E aí, gente? quando a gente Ninguém vai, merece usar calcinha velha. falar sobre o quão intrínseco e não separado são tanto a imagem quanto o conteúdo, né? O comportamento. Quando eu quero necessariamente passar uma mensagem de segurança, o que não pode faltar? Não pode faltar um silêncio estratégico, uma imagem impecável, uma mulher que de fato se conhece. Eu não posso errar nesses lugares, porque as mulheres, elas muitas vezes elas vão e passam do ponto porque elas querem ser afobadas ou porque é preciso provar alguma coisa. Não, você precisa provar alguma coisa para você. Então você tem que chegar em um ambiente e pensar, eu tenho que me comportar com a segurança que eu sei que eu carrego. Por mais que naquele momento você ainda não tenha todo esse conhecimento, observa primeiro. Então, esse silêncio estratégico dá tanto poder para a gente, de dirigir a palavra somente quando você disser, poxa, eu sei que isso aqui que eu vou falar é algo que vai agregar. E isso vale para tudo, né? Para tudo. Então, uma mulher para mim que carrega, né, esse poder, essa autoridade, são mulheres que são muito inteligentes, mas inteligência no sentido de eu sei fazer isso de forma estratégica. Ela tem isso, esses insights de não vou me precipitar. Eu vou primeiro avaliar o que eu preciso fazer para eu chegar nesse lugar. E como é que eu faço isso, Leila? Se conhecendo. É autoconhecimento, gente. Então eu digo, o conhecimento ele é muito importante, mas o autoconhecimento ele é mais importante, porque é dele que eu tiro o que eu quero para a minha vida. Se eu disser para você, leia 1000 livros, né? Existem milhares de livros, vários títulos no mundo. Eu não vou ler todos, mas o que eu quero acrescentar na minha vida? Eu quero saber mais sobre maternidade? Eu vou ler sobre aquilo. Eu quero aprender mais sobre filosofia. Eu quero aprender mais sobre a Bíblia, enfim. Eu quero aprender mais. Eu vou trazendo para a minha vida o que faz sentido para mim. Nisso, eu começo a me tornar uma autoridade dentro de algum lugar. Há poder nesse lugar. E tem uma questão bem interessante que tu trouxe agora também, né? A questão da escuta e do silêncio estratégico. Que hoje em dia, por incrível que pareça, é um diferencial, porque todo mundo só quer falar. Exato. Mas as poucas são as pessoas que chegam para te escutar e observar. Então, acho que isso, por trás disso, tem realmente uma inteligência emocional, tem a questão da maturidade e tem a questão da segurança também. Sim. Né? Não preciso. Não precisa provar nada para ninguém. Não precisa, não quero chamar atenção. Eu vou fazer isso na hora certa. Eu sempre deixo as pessoas, primeiro, à vontade no que elas querem, porque isso também é educação, isso é elegância, de fato, né? Elegância é comportamento, as pessoas vivem em busca disso, como é que eu faço para ser mais elegante? Eu digo, não é a tua roupa que vai te dar isso. É o teu comportamento. Então, quando eu me comporto de uma forma adequada em qualquer lugar, obviamente eu estou transmitindo sofisticação. Não coloca uma bolsa, isso não vai te dar, isso é status. Isso aqui entra dentro de uma ferramenta, mas não é isso que te deixa elegante. Porque se você não sustentar aquilo que você realmente prega para o mundo, não tem investimento que segure. Então, quando eu tenho esse entendimento que eu posso, né, ouvir as pessoas e falar de forma muito mais estratégica, inteligente, o outro se sente acolhido. Ali eu começo a ter acesso ao lugar mais sagrado que ele carrega, que é o coração. E quando o outro dá permissão para que a gente entre no coração dele, a gente consegue fazer um trabalho. Porque nós não temos o poder de mudar as pessoas, mas nós podemos influenciá-las.
E isso vem através do exemplo, é o exemplo que arrasta. Não adianta. Então, isso se faz presente em tudo. E a escuta é muito importante. Quantas pessoas hoje, né, estão morrendo por falta de uma palavra devida no lugar certo? Não. Não, acho que está perto do fim já, na verdade. Porque eu gostaria de voltar, talvez, em outro momento, para falar um pouco mais da minha história e dizer, né, como foi que a Leila se tornou quem ela é hoje. Né? Porque a Leila que as pessoas veem hoje, o início dela foi aos 6 anos de idade. Eu tinha um sonho, né, de ter uma família. E ali, quando eu me vi naquele lugar, eu escrevi aquilo, como eu escrevo até hoje. Eu tenho um caderno onde eu escrevo tudo que eu quero. E eu falava, eu quero ter uma família, eu quero viver isso muito cedo, eu quero ter, né, minhas filhas, uma casa, enfim. E eu me caso muito cedo. Com 22 anos eu me caso. E eu sempre naquela loucura, né, que a gente tem de, olha, aos 30 minha vida estará resolvida, serei milionária, Aquele né, planejamento que nunca acontece, não, né? não. Aos 30 eu fico viúva, né, do meu primeiro casamento. Então, naquele momento eu Você já tinha tido as filhas? Não. Naquele momento eu passo a entender muito mais do sentido da vida e começo ali a entender que se a minha segurança viesse de alguém, eu não tinha absolutamente nada, porque naquele momento eu dependia financeiramente, emocionalmente, tudo, e de repente a vida vai lá, dá uma rasteira, e você fala, caramba, e agora? Como é que eu faço para me recompor? E aí você busca atalhos, você acha que talvez se eu buscar, né, uma fuga, aquilo vai me libertar da dor que eu estou sentindo. E eu fiz isso, me relacionei muito rápido com uma outra pessoa, casei novamente. Quando a Valentina tinha 4 meses, o pai dela se suicida. Então, eu fiquei viúva 2 vezes. E dentro desse lugar eu entendi que Deus tinha um chamado comigo muito grande, que era sobre resgatar pessoas, porque Ele me resgatou de um lugar que era o porão do fundo do poço. E eu comecei a trabalhar em mim. Comecei a entender o que eu posso fazer por mim. Naquele lugar eu começo a trabalhar a minha autoestima. E eu entendi que, cara, tá tudo dentro. Essa busca que as pessoas ficam de eu quero respostas, eu quero que o outro supra a minha necessidade de carência, eu quero... Não, você não precisa disso. Você só precisa se conhecer. E eu fui em busca disso. Naquele momento, quando eu começo a viver isso, eu faço um trabalho voluntário, e no trabalho voluntário, como no asilo, eu fazia exatamente o que eu faço hoje, que era vestir os idosos, pintar o cabelo, cortar, arrumar as unhas. Era maravilhoso, promovia um jantar, e aquelas pessoas, quando elas se viam, eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez que isso aconteceu. Uns gritavam, outros sorriam, outros choravam, e eu passei a olhar aquilo e eu disse assim, olha lá, no lugar onde se esperava a morte, houve vida. Existe um poder muito grande que está atrelado à nossa imagem, que diz respeito à nossa autoestima. E aquelas pessoas, naquele momento, aquilo levou, né, eles foram levados para um lugar onde já tinha sido muito bom. E eu, quando saía daquele lugar, falava para Deus, se for possível, um dia eu adoraria trabalhar mexendo na imagem das pessoas para que elas fossem resgatadas. Você já tinha feito faculdade de moda? Já. E anos se passaram nesse trabalho voluntário. Depois o asilo ele fechou e eu segui, eu com a minha filha, e eu peguei minha filha e falei, eu vou fazer isso aqui dar certo. E eu virei um tanque de guerra, mas eu sofri dores. Eu não desejo para ninguém o que eu passei. Mas eu entendi que é no sofrimento que se cresce. E que quando nós estivermos passando por uma situação, que a gente possa agradecer. Dizer, Deus, existe um propósito maior para isso. Porque naquele momento Deus estava me forjando para me tornar a mulher que eu sou hoje, para ser uma referência e levar outras mulheres para esse lugar. E eu tinha falado que eu nunca mais ia casar, eu tinha enterrado os meus sonhos. E aí Deus disse para mim, um belo dia, ei, lembra dos teus sonhos? Deus nos acorda na hora certa. E eu conheci o meu marido atual, nós nos casamos, ele adotou a Valentina, nós tivemos a Pietra. O sonho do Wander era ter uma família e 3 filhos. Ele já era divorciado, tem o Diego. No final,
A gente tem uma família, 3 filhos, e eu falo, Deus não erra com a gente. Não. Verdade. Ai, eu achei linda a tua história, eu não conhecia. Gente, uma delícia esse papo, eu queria continuar. A Leila sempre tem um conteúdo incrível, mas tem ainda uma saideira, que é o nosso quadro de mitos e verdades, que eu sei que vocês amam. E eu tenho várias perguntas aqui do que pode, do que não pode para uma mulher madura. Sempre aquelas dúvidas que norteiam o nosso dia a dia e com certeza tu vai ajudar a esclarecer. Então, mitos ou verdades, Tem que dar uma tá? acelerada aí, filha, porque já... Mulher madura não deve usar cabelo longo porque envelhece a imagem. É mito, desde que você entenda sobre as proporções, como eu disse. Porque que rola isso, né? Quando você envelhece, diminui a tá, cabeça. não é nem isso, tá tudo derretendo. O cérebro, ele lê através de linhas e cores. Quando começa um cabelo muito longo, ele está puxando a tua imagem para baixo. Então, te deixa com a aparência de que você está pesada. Então, a gente precisa dar uma suavizada aqui. E aí, não necessariamente precisa ser curto ou não possa ser médio, enfim. Mas a gente tem que fazer um corte que ele vai dar uma limpada aqui, ó. Principalmente na parte dos olhos. Mini saia depois dos 40 é inadequada? Olha, Eu tô fazendo Meio mito, meio papel. verdade, meio vai. mito, meio verdade. Se aquelas pernas tudo Depende. caídas, Não, né? E aí Se não é proteja, amor, elegante. porque o mundo vai te julgar. É. Então, assim, se você estiver em dia, na verdade, assim, vai ser feliz, né? Nós podemos tudo, mas como disse o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o bom senso rege o mundo. É isso. Tá. Acompanhar tendências de moda passa uma imagem forçada em mulheres mais velhas? Passa que você... É verdade. Passa que você não tem personalidade. Porque se cada tendência eu tô lá, eu não consigo criar uma autenticidade, né, sobre a minha imagem. Porque a moda, o estilo permanece. A moda, ela é passageira, o estilo permanece. Então, eu crio uma narrativa sobre mim que o outro vai ter que lembrar de mim. É uma assinatura. Então, não dá para achar que, nossa... Sair seguindo tendência, Maria Não. vai com as outras, né? Tendência é perfumaria, gente. Tá. É uma pinceladinha. Ai, gente, mas calma, vocês sabem tudo de moda, eu não sei nada. Então, Não, é uma, tipo veja assim, bem, ó, não é que seguir está na todas as moda a tendências. cintura mais baixa da calça, beleza, aí você tem cintura mais baixa. Aí, assim, entra numa fase mais ripada, uma calça mais alfaiataria. Isso é errado? Não, vai. Não, Você usar as duas e cadê as coisas. proporções? Não, você garante as proporções, Tá. tipo, quando você não, tá com a calça... Não, você pode usar, mas é Pode. isso, respeitando se aquilo de fato te põe no valor. Tá, mas Te de deixa- que você ou te mantém deixa- a proporção, você Sim, pode usar hora sim. uma calça com um cos mais baixo, outra com um cos Mais mais baixo alto. não, amiga, pelo amor de Deus, Não, acaba. quando era, gata, não agora. sim, Mais sim, baixo. É. mais baixo quebra. Não, eu falo, não. Olha, eu Não, tenho que dizer Mas que peraí, Leila, você quebra o bucho. lembra uma época que, tipo assim, cara, era surreal o zíper da calça. Lembra, Isso eu tô amor? Era a falando minha anos época 80. Posso te falar, era a minha época nas Spice É, Girls. eu usava. É, Você não usava? Usava. Naquela usei. época? Já usei. Aí o que Então. fez? Marca uma linha aqui Sim, embaixo, né, horrível. amor? É feio. Mas isso é Aí os E adolescentes outra? estão usando agora. Eu falei, deixa Não. eles terem história. Gente, Claro, peraí. a gente teve. E centra e aparece o cofrinho, tem que cuidar. Ai. Tá, salto alto é indispensável para transmitir elegância. É mito. Não precisamos de salto para transmitir elegância. Isso não é medido pelos centímetros. Peças muito coloridas e estampadas não são elegantes em mulheres maduras. Mito. Porque cor e estampa tem a ver com a nossa personalidade. Cabelo grisalho só é bonito se estiver perfeito e bem tratado. Verdade. né? Independente da cor, tem que estar bem cuidado. Estilo precisa ser sóbrio e discreto depois de certa idade. Mito. De novo, entra aí. Quem é você? O que você quer dizer? Mulher madura que usa roupas muito justas está tentando competir com as mais jovens. É meio mito, meio verdade, né? Mas existe um limite para isso. O que é o justo? Porque o justo pode ser um feminino. A roupa mais próxima ao corpo é um feminino, né? Agora, o vulgar não é bacana. Sim. Né? O vulgar de querer colocar tudo na vitrine e falar, olha, gente, é um pedaço de carne, não é bacana. Então, isso acaba realmente levando você para um outro lugar. Não precisa, gente, não precisa. Nós somos muito mais que isso, Sim. do que o nosso corpo.
O corpo precisa estar perfeito para que qualquer roupa fique elegante. Não, Mito. mito. É. E a última, mulher confiante não precisa se preocupar com a imagem. Precisa. Mito. Oh, Tem que preocupar, né, Claro. A gente falou gente? sobre isso Quanto mais aqui. confiante, mais eu É. me preocupo. Claro. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo enriquecedor com a Leila, que falou muito, compartilhou a história de vida que eu amei saber. E muitas dicas também para a gente se sentir mais empoderada, mais confiante, lustrar a nossa armadura no dia a dia, né? Não deixe de acompanhar os conteúdos da Leila no Instagram, Leila Ama Leila Ama. consultoria. O Ama é sobrenome mesmo, tá, gente? Não é porque eu amo consultoria, amo também. Mas é Leila Ama A consultoria. Leila Ama, Thelma Torrano, doutora Natália e @na Voz das Menogatas. Também não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, mandar para as amigas, compartilhar esse bate-papo, para a gente disseminar essa informação para mais mulheres. Foi um prazer te receber, Leila. Ai, meninas, vocês são Foi incríveis. Muito legal. Quero voltar mais vezes. Muito Obrigada. obrigada. Eu sempre gosto dessa troca. Foi muito orgânico, foi muito verdadeiro.